A notícia de que Thiago Carpini teria desejado sorte para Gaston Ávila no São Paulo caiu como uma faísca em palheiro no coração da torcida tricolor, que vive intensamente cada gesto, cada palavra e cada olhar dentro do clube. Quando a frase começou a circular pelos bastidores e pelas arquibancadas virtuais, ninguém sabia ao certo se era apenas um incentivo do treinador ao zagueiro argentino ou um prenúncio de mudança de rota na carreira do defensor dentro do Morumbi. E é justamente nessa névoa entre incentivo e despedida que nós, torcedores do São Paulo, ficamos tentando decifrar o que de fato está acontecendo com um jogador que, pouco a pouco, foi conquistando respeito com sua entrega silenciosa e firme dentro de campo. No ambiente do CT, onde o dia a dia é feito de conversas rápidas, treinos intensos e olhares que falam mais do que 1000 entrevistas coletivas, uma simples expressão como boa sorte pode carregar um peso enorme. Não é só um cumprimento qualquer, ainda mais vindo de um treinador que sabe que cada palavra sua será analisada por um clube inteiro carente de estabilidade e sedento por protagonistas. Carpini, que chegou com o rótulo de técnico estudioso e próximo do elenco, parece ter encontrado em Gaston Ávila um daqueles jogadores com quem é preciso ter um cuidado especial, seja para blindar, seja para preparar para algo maior que está por vir. Thiago Carpini nunca foi de escancarar bastidor à toa, e isso aumenta ainda mais a curiosidade sobre o contexto em que essa suposta fala foi dita. Ele conhece a pressão da camisa tricolor, sabe o peso de quem atua na defesa de um clube acostumado a formar zagueiros históricos e entende que, no São Paulo, nenhum gesto é neutro. Quando um treinador como ele deseja sorte a um jogador, a gente imediatamente se pergunta se é um boa sorte na sequência da temporada, boa sorte na briga por posição ou um silencioso boa sorte no seu novo caminho. E é nesse ponto que o coração são paulino começa a apertar. Gaston Ávila chegou ao São Paulo com a missão de se adaptar rapidamente a um ambiente em que a cobrança e a paixão caminham lado a lado. Não é simples ser estrangeiro e vestir uma camisa como a nossa, especialmente em um setor tão delicado como a zaga, em que qualquer erro vira manchete e qualquer acerto é obrigação. Mesmo assim, o argentino foi se impondo aos poucos, oferecendo intensidade, boa saída de bola e aquela postura aguerrida que a torcida tanto valoriza. Por isso, ouvir que o treinador desejou sorte a ele mexe com a nossa cabeça, porque ninguém quer ver um jogador com esse perfil virar apenas um capítulo breve na história do tricolor. Para a torcida que vive de leitura de sinais, a frase de Carpini abre dois caminhos muito claros e opostos. De um lado, a interpretação otimista. O técnico apenas reforçou a confiança, desejando sorte a Gaston Ávila em um momento decisivo de disputa interna pela titularidade, talvez antes de uma sequência pesada de jogos no Morumbi e fora de casa. Do outro, a leitura mais amarga. Esse tipo de mensagem, tantas vezes, antecede uma negociação, um empréstimo, uma mudança de ares silenciosa que só será oficializada quando os bastidores já tiverem decidido tudo. E é impossível não lembrar de outros casos recentes em que um boa sorte foi o último abraço antes da porta se fechar. Nos corredores do clube, o que se fala é que essa conversa entre Carpini e Gaston teria acontecido longe das câmeras, em um momento de treino, talvez depois de uma atividade mais tática, talvez no fim de um dia pesado de trabalho. Aquele papo olho no olho, em que treinador e jogador colocam na mesa expectativas, frustrações e planos para o futuro. E, se realmente foi assim, a frase ganha ainda mais densidade, porque ela pode ter sido carregada não só de apoio profissional, mas também de carinho humano, algo que nem sempre transparece quando a gente vive o futebol apenas pela lente dos resultados. Existe também a possibilidade de que Thiago Carpini esteja, na verdade, tentando fortalecer Gaston Ávila, transformando pressão em combustível. Ao desejar sorte, ele pode ter sinalizado que o argentino terá oportunidades, que dependerá muito dele agarrá-las com unhas e dentes, que a temporada é longa e que o São Paulo precisa de zagueiros prontos mentalmente, não apenas fisicamente. Nesse cenário, o boa sorte seria quase um rito de passagem, uma forma de colocar o jogador diante do espelho e dizer: a partir daqui, é você, a camisa 13 e o peso dessa torcida gigante te empurrando ou te cobrando. Por outro lado, é impossível ignorar o contexto de mercado em que o São Paulo está inserido. O futebol virou um grande tabuleiro de números, propostas, sondagens e cláusulas de contrato, e qualquer movimentação em bastidor pode rapidamente se transformar em negociação concreta. Quando um treinador deseja sorte a um jogador, muita gente se lembra imediatamente da possibilidade de uma oferta de fora, seja de um clube europeu, seja de algum mercado emergente sedento por zagueiros jovens, intensos e com boa saída de bola. E Gaston, com seu estilo agressivo e moderno, se encaixa nesse tipo de perfil, o que acende de vez o alerta da nossa torcida. Dentro do elenco, a presença de outros zagueiros consolidados cria uma disputa natural por espaço, e isso também precisa ser levado em conta. O São Paulo tem uma tradição de formar e atrair grandes defensores, e cada treino é uma espécie de teste silencioso em que cada desarme, cada antecipação e cada saída de bola contam na avaliação da comissão técnica. Se Carpini desejou sorte a Gaston Ávila,
pode ter sido também um recado sobre essa briga interna, um sinal de que ninguém tem cadeira cativa e de que a fila anda para quem perde intensidade. E como torcedor, a gente sabe o quanto essas batalhas diárias moldam quem fica e quem vira apenas uma lembrança de potencial não realizado. O fato de Gaston ser canhoto adiciona uma camada tática importante a essa discussão, porque zagueiro canhoto em alto nível é artigo de luxo no mercado. Ter um jogador que consiga construir o jogo pelo lado esquerdo, com passe firme e postura agressiva na marcação, é um diferencial que muitos clubes procuram e poucos encontram. Por isso, qualquer rumor de que o treinador esteja se despedindo ou preparando emocionalmente o argentino para outra etapa da carreira mexe com o planejamento do São Paulo dentro de campo. A torcida fica pensando não apenas no presente da defesa, mas em como o setor pode ficar desequilibrado se ele sair sem uma reposição à altura. É natural que a torcida se divida entre aqueles que interpretam o episódio como uma simples demonstração de apoio humano e aqueles que enxergam ali um aviso silencioso de reviravolta. Em um clube do tamanho do São Paulo, acostumado a altos e baixos intensos nos últimos anos, todo detalhe vira pauta de debate, principalmente em redes sociais, programas de torcedor e rodas de conversa em bar perto do estádio. A frase de Carpini em relação a Gaston vira então combustível para teorias, expectativas e medos, algo típico de uma torcida que ama demais e teme sofrer de novo. Não é a primeira vez que vemos um desejo de sorte soar como prólogo de despedida. A memória recente do torcedor são paulino carrega outros casos em que jogadores, ao receberem mensagens de carinho e incentivo público, acabaram deixando o clube pouco tempo depois. Isso não significa necessariamente que o roteiro será o mesmo com Gaston Ávila, mas é impossível apagar esse histórico. Ele pesa, influencia a forma como recebemos a notícia e faz com que cada palavra do treinador pareça um capítulo dentro de uma novela maior, cheia de suspense, reviravoltas e, muitas vezes, desfechos que a torcida não queria assistir. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. Perfis de torcedores começaram a especular se Carpini teria escancarado, sem querer, um bastidor ainda não anunciado oficialmente. Alguns tratam a frase como um gesto bonito de liderança, reforçando que o treinador, ao desejar sorte, demonstra cuidado com o lado humano de seus jogadores. Outros, mais desconfiados, já enxergam no episódio um prenúncio de negociação, comentando sobre possíveis sondagens, times interessados e caminhos que o zagueiro poderia trilhar longe do Morumbi. E, como sempre, o torcedor fica no meio desse turbilhão, entre o amor pelo jogador e o medo de perdê-lo. Dentro do vestiário, um gesto assim também não passa batido. Jogadores observam como o treinador se relaciona com cada peça do elenco, quem recebe abraços mais apertados, quem é cobrado em público, quem é protegido nos momentos de maior turbulência. O boa sorte para Gaston pode ter sido ouvido pelos companheiros como um sinal de confiança ou como um aviso de que algo está mudando na hierarquia da zaga. E o São Paulo, que precisa de um ambiente forte e unido para buscar títulos, sabe que qualquer ruído de bastidor precisa ser bem gerido para não virar fissura em um grupo ainda em construção. A relação entre Carpini e o elenco tem sido construída no dia a dia, e o tratamento dado a Gaston Ávila faz parte dessa equação. Um treinador que demonstra empatia, mas também exige intensidade, acaba sendo medido pelos jogadores pelo equilíbrio entre esses dois polos. Desejar sorte a um atleta em um momento-chave pode ser uma forma de mostrar proximidade, de reconhecer o esforço dele e, ao mesmo tempo, colocá-lo na linha de frente das próximas decisões. Para nós, torcedores, essa combinação é desejável. Queremos um técnico humano, mas que também pense no São Paulo acima de qualquer nome. Há relatos de que a conversa entre Carpini e Gaston teria acontecido após uma reunião mais longa da comissão técnica, em que se discutiu não apenas a condição física do elenco, mas também as projeções de uso de cada jogador na temporada. Se isso for verdade, o boa sorte pode ter sido a síntese de uma fala maior, algo como boa sorte na caminhada aqui, porque eu conto com você ou boa sorte nos próximos passos, seja qual for o caminho. Duas frases parecidas, mas que levam a interpretações completamente diferentes quando somos nós, torcedores, que tentamos montar esse quebra-cabeça sem ter todas as peças. No meio dessa incerteza, o nome de empresários e intermediários também surge naturalmente nas conversas. O futebol moderno não se movimenta apenas dentro das quatro linhas, e a carreira de um jogador como Gaston Ávila é cercada de planos, projeções e oportunidades que surgem de mercados diversos. A possibilidade de algum representante ter levado propostas ou sondagens à diretoria do São Paulo adiciona mais lenha à fogueira da especulação, fazendo do boa sorte de Carpini um possível reflexo de conversas que ainda não vieram a público, mas que podem estar esquentando nos bastidores. A postura oficial do clube, como sempre, tende a ser de descrição. Até que algo seja concretamente decidido, a fala padrão é de confiança no elenco e foco na temporada. Mas nós, torcedores, sabemos que muitas vezes o discurso público caminha em paralelo à realidade dos bastidores,
especialmente quando se trata de mercado de transferências. O silêncio institucional sobre a fala de Carpini em relação a Gaston Ávila acaba dando ainda mais espaço para que o rumor cresça, pois o vazio de informação sempre é rapidamente preenchido por teorias, expectativas e medos. E o coração tricolor não lida bem com vazio. Na imprensa esportiva, o tema já começa a ser discutido em mesas redondas e comentários de pós-jogo, ainda que de forma cuidadosa. Analistas debatem se o boa sorte de Carpini é apenas mais um exemplo de sua forma direta de se comunicar com o elenco ou se estamos diante de um sinal concreto de que algo vai mudar no setor defensivo do São Paulo. Alguns destacam que o treinador gosta de trabalhar com um grupo enxuto e extremamente comprometido taticamente, o que poderia levar a saídas pontuais de peças que não estejam no centro do projeto. Outros acreditam que, pelo contrário, Gaston se encaixa perfeitamente na ideia de jogo do técnico, e que a frase seria apenas um estímulo extra antes de uma sequência importante. Do ponto de vista tático, o papel de Gaston Ávila no São Paulo é muito claro. Ele oferece uma combinação rara de agressividade na marcação e qualidade na saída de bola, algo que se torna ainda mais valioso em jogos contra adversários que pressionam alto ou que se fecham na defesa. Ter um zagueiro capaz de quebrar linhas com passes verticais e, ao mesmo tempo, fazer coberturas firmes é um trunfo para qualquer treinador. Por isso, a possibilidade de perda desse jogador deixa a torcida inquieta, pois reorganizar a estrutura defensiva não é apenas trocar nome por nome, mas reconstruir uma lógica tática que foi sendo montada ao longo dos treinos e dos jogos. As especulações sobre empréstimo ou venda começam a surgir naturalmente quando se fala em boa sorte de um treinador para um atleta. A ideia de que Gaston possa ser emprestado para ganhar mais minutos, ou vendido em função de uma proposta financeira irrecusável, entra no radar das teorias de torcedores e comentaristas. Em um clube que precisa cuidar do caixa e, ao mesmo tempo, manter competitividade em alto nível, decisões como essa nunca são simples. E é exatamente essa dualidade que faz com que cada rumor ganhe proporções maiores, porque a torcida sabe que, muitas vezes, o equilíbrio entre sonho esportivo e realidade financeira fica por um fio. Existe, porém, uma outra possibilidade, a de que esse boa sorte seja apenas o início de uma nova fase dentro do próprio São Paulo, com Gaston Ávila ganhando mais protagonismo e sendo desafiado a assumir de vez o posto de titular incontestável. Nessa leitura, Carpini estaria tirando o zagueiro da zona de conforto, deixando claro que o São Paulo precisa dele em sua melhor versão e que a sorte, nesse caso, caminha junto com a responsabilidade. Uma mensagem desse tipo pode ser o gatilho emocional que falta para um jogador se transformar de promessa em pilar, especialmente em um clube que historicamente cresce quando alguns atletas decidem abraçar o protagonismo. O calendário apertado da temporada também entra nessa equação de forma decisiva. Com jogos importantes batendo a porta, competições paralelas e viagens longas, o São Paulo precisa de um elenco equilibrado, sem buracos em posições-chave. Perder um zagueiro com as características de Gaston Ávila nesse contexto seria um risco calculado, mas ainda assim um risco. É por isso que a torcida olha com desconfiança para qualquer indício de saída, mesmo quando disfarçado de mensagem motivacional. A sensação é de que cada decisão tomada agora impactará diretamente nas chances de levantar taça no fim do ano. Não podemos esquecer da tradição defensiva do São Paulo, um clube que já teve zagueiros lendários e que construiu muitas de suas conquistas em cima de sistemas defensivos sólidos. Cada novo nome que chega à zaga carrega, ainda que inconscientemente, a responsabilidade de honrar esse legado. Gaston Ávila ainda está escrevendo sua história com a nossa camisa, e talvez por isso a possibilidade de interrupção desse processo seja tão incômoda. Torcedor são paulino não quer ver ciclos interrompidos antes da hora, ainda mais quando enxerga no jogador um potencial de se tornar referência. A lembrança de grandes defensores canhotos que passaram pelo clube também entra no imaginário coletivo quando falamos de Gaston. A comparação nunca é justa, porque cada jogador é único, mas é inevitável que a torcida projete em um zagueiro canhoto a esperança de reviver o equilíbrio e a elegância que alguns ídolos trouxeram ao sistema defensivo tricolor. O boa sorte de um treinador, nesse contexto, parece quase um risco de ruptura com uma expectativa que ainda nem teve tempo de amadurecer completamente. E isso dói, porque torcer é, acima de tudo, projetar futuros e se apegar a possibilidades. A identificação da torcida com o estilo de jogo de Gaston Ávila não veio por acaso. A maneira como ele disputa cada bola, como se recusa a desistir de jogadas aparentemente perdidas e como se joga de corpo e alma em cortes decisivos conquistou muita gente nas arquibancadas. Para um torcedor acostumado a cobrar raça antes de qualquer coisa, ver um jogador assim receber uma boa sorte do treinador é quase como ouvir um aviso de que aquele tipo de entrega pode estar com os dias contados dentro do elenco. E isso gera uma mistura de orgulho e apreensão difícil de explicar em palavras. Há também o lado humano de Gaston, que muitas vezes passa despercebido entre o vai e vem de jogos, treinos e viagens.
Adaptar-se ao Brasil, ao idioma, à cultura e à intensidade do São Paulo não é tarefa simples, ainda mais sob a lupa de uma torcida exigente. Quando Carpini deseja sorte a ele, é possível que esteja falando também a um jovem que, além de atleta, é um ser humano lidando com pressões, expectativas familiares e sonhos pessoais. Nós, torcedores, nem sempre vemos essa camada mais íntima, mas ela existe e pesa na trajetória de qualquer jogador estrangeiro que tenta transformar o Morumbi em sua casa. A forma como essa frase acabou vazando ou sendo comentada fora dos bastidores também é algo que merece atenção. Em um mundo em que qualquer sussurro dentro de um CT pode virar manchete em questão de minutos, é natural que conversas entre técnico e jogador sejam filtradas, reinterpretadas e amplificadas. Talvez o boa sorte tenha sido apenas um detalhe dentro de uma conversa maior, mas foi justamente esse recorte que chegou até a gente. E, como quem ama o São Paulo não consegue ouvir nada sem transformar em análise profunda, esse pequeno fragmento virou tema central de discussão. Os outros zagueiros do elenco certamente também sentem o impacto do episódio, ainda que de forma indireta. Quando um treinador sinaliza, de qualquer forma, uma mensagem diferenciada a um defensor específico, isso altera um pouco a dinâmica interna. Alguns podem enxergar a situação como uma oportunidade de ganhar espaço caso Gaston realmente esteja de saída, enquanto outros interpretam como um sinal de que a competitividade aumentou ainda mais. De um jeito ou de outro, o São Paulo vive um momento em que a zaga precisa de estabilidade, não apenas de talento individual. A gestão de grupo de Thiago Carpini entra em foco nesse contexto. Um treinador que equilibra a cobrança com carinho, frieza tática com empatia humana, precisa medir muito bem cada palavra que usa, especialmente se sabe que o ambiente externo é altamente sensível. Desejar sorte a um jogador em particular pode ser uma forma de reforçar laços, mas também corre o risco de ser lido como um anúncio velado de despedida. E é aí que o torcedor observa cada movimento do treinador, tentando entender se ele está construindo um grupo forte ou apenas administrando perdas inevitáveis. Existe sempre um debate entre meritocracia e hierarquia quando se fala em escalação, ainda mais em um clube como São Paulo. Alguns torcedores acreditam que Gaston Ávila deveria receber mais chances como titular justamente por seu estilo de jogo e por sua entrega dentro de campo. Outros defendem que a hierarquia construída ao longo da temporada precisa ser respeitada. O boa sorte de Carpini entra nesse debate como um elemento a mais, que pode indicar tanto um futuro de mais protagonismo para o argentino quanto uma reorganização completa do setor, caso ele realmente esteja no radar para deixar o clube. O clima no Morumbi, em noites de jogo, ajuda a entender por que tudo isso mexe tanto com a torcida. Quando as luzes se acendem, a música ecoa e o time entra em campo, cada jogador passa a representar um pedacinho do sentimento de milhões de apaixonados. Ver Gaston Ávila subindo para cabecear, brigando com atacantes e vibrando em cada corte cria um laço invisível com quem está nas arquibancadas. Pensar que esse laço pode ser rompido após um suposto boa sorte do treinador é quase como sentir uma pré-despedida antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Nos grupos de WhatsApp, a repercussão foi imediata. Torcedores começaram a compartilhar prints, áudios, opiniões inflamadas e análises mais frias. Alguns enxergam Carpini como um líder transparente, que não tem medo de falar o que sente aos jogadores e, por tabela, à torcida. Outros acham que ele precisa medir melhor palavras para não gerar esse tipo de tsunami emocional em torno de um elenco que ainda está em formação. No meio disso, o nome de Gaston aparece sempre cercado de carinho, com muitos pedindo sua permanência e outros já se preparando emocionalmente caso o caminho seja outro. As torcidas organizadas também tendem a reagir a episódios assim com intensidade. Elas, que acompanham o São Paulo em todas as circunstâncias, costumam valorizar jogadores que demonstram entrega, mesmo quando o momento técnico não é perfeito. Gaston Ávila, com seu estilo de jogo brigador, se encaixa bem nesse perfil. Se a leitura predominante entre elas for a de que o boa sorte de Carpini é uma despedida velada, é provável que surjam faixas, cânticos ou mensagens em redes cobrando explicações da diretoria e reforçando o desejo de que o argentino siga vestindo a nossa camisa. Do ponto de vista da diretoria, um episódio como esse também serve de termômetro para sentir o humor da torcida. O São Paulo vive um momento em que a relação entre arquibancada e gestão é fundamental para manter o ambiente minimamente estável. Se perceber que a possibilidade de uma saída de Gaston Ávila é mal recebida, o clube terá que pesar com ainda mais cuidado qualquer decisão referente ao zagueiro. A frase de Carpini, ao desejá-lo sorte, pode ter sido um gesto espontâneo, mas acaba gerando consequências políticas internas, porque tudo no tricolor passa pelo crivo da paixão da torcida. A abertura da janela de transferências, sempre um período tenso, joga mais gasolina nessa fogueira. É justamente nessa época que jogadores recebem mais sondagens, que clubes aparecem com propostas e que carreiras mudam de rota em questão de dias.
Ouvir que o treinador desejou sorte a um zagueiro importante bem perto desse período faz com que muitos já antecipem a narrativa de uma possível transferência. Mesmo que nada tenha sido fechado, a simples possibilidade gera ansiedade, porque o torcedor do São Paulo aprendeu, nos últimos anos, que o imponderável costuma aparecer de surpresa. O medo maior é o de ver Gaston Ávila sair sem ter vivido plenamente seu ciclo no Morumbi, sem ter tido uma sequência longa para mostrar tudo o que pode fazer com a nossa camisa. Torcedor, no fundo, tem pavor de histórias inacabadas, daqueles personagens que parecem prontos para explodir, mas acabam indo embora antes do clímax. Se o Boa Sorte de Carpini for o prelúdio de algo assim, a sensação será de frustração, de uma oportunidade desperdiçada em um momento em que o São Paulo precisa tanto de figuras fortes no elenco. Por outro lado, há quem enxergue em episódios dessa natureza uma chance de amadurecimento do próprio clube. Se o São Paulo conseguir conduzir a situação de forma transparente, explicando planos, objetivos e caminhos, mesmo que a decisão final não agrade a todos, isso já representaria um avanço. A frase de Carpini, nesse sentido, seria apenas um gatilho para discutir algo maior. Como São Paulo se enxerga, qual é o projeto para sua zaga e qual é o papel de jogadores como Gaston Ávila nesse desenho. Torcedor pode até não concordar, mas respeita quando sente que existe uma lógica clara. A torcida também clama por comunicação mais direta em momentos como esse. Em um cenário em que um simples boa sorte gera tamanha repercussão, fica evidente que o clube precisa melhorar a forma como dialoga com quem lota o estádio e movimenta a história do São Paulo no dia a dia. Se a intenção é manter Gaston, talvez seja importante reforçar publicamente a confiança no jogador. Se a possibilidade de saída for real, talvez valha a pena preparar o terreno com mais cuidado, para que o torcedor não seja pego de surpresa. No fundo, o que dói não é só a saída, mas a sensação de ser o último a saber. A narrativa construída em torno de Gaston Ávila, impulsionada pela fala de Carpini, escâncara também a diferença entre o que a mídia interpreta e o que realmente acontece nos bastidores. Muitas vezes, uma frase solta vira manchete sem que o contexto seja corretamente apresentado. O torcedor, preso no meio desse ruído, precisa filtrar informações o tempo todo, tentando identificar o que é rumor, o que é fato e o que é apenas um exagero retórico. E, nesse cenário de incerteza, a paixão pelo clube acaba servindo tanto como âncora quanto como tempestade, dependendo do humor do dia. Mesmo diante de tanta especulação, uma coisa permanece clara: a fé do torcedor são paulino em um projeto de longo prazo. Nós cansamos de remendos e decisões apressadas, e é justamente por isso que casos como o de Gaston Ávila mexem tanto com a gente. Queremos ver jogadores se consolidando, criando raízes, se tornando referências dentro e fora de campo. Se o Boa Sorte de Carpini significar apenas o início de uma nova etapa mais madura para o argentino dentro do clube, então que assim seja. Mas se for, de fato, uma despedida velada, que ao menos seja conduzida com o respeito que a nossa camisa exige. No imaginário do torcedor, é impossível não traçar paralelos com outros jogadores que chegaram desacreditados ou discretos e se transformaram em pilares de times campeões. Quantas vezes não vimos defensores que pareciam apenas mais um se tornarem, com o tempo, símbolos de raça e liderança? Ao olhar para Gaston, muita gente enxerga esse potencial, esse roteiro em construção que ainda não teve seu capítulo final escrito. E é justamente esse sentimento que faz com que qualquer rumor sobre sua saída pareça prematuro, quase como arrancar uma página de um livro que ainda não terminou. A presença de outros argentinos que já brilharam ou ainda brilham no São Paulo também alimenta esse desejo de continuidade. O clube se acostumou a ver jogadores hermanos vestindo nossa camisa com personalidade, criando conexão com a torcida e deixando legados importantes. Gaston Ávila poderia, tranquilamente, ser parte dessa tradição, e tal possibilidade torna o Boa Sorte de Carpini ainda mais desconfortável para quem sonha com uma trajetória longa do zagueiro por aqui. Torcedor gosta de imaginar futuro, e faz isso conectando pontos entre o passado e o presente. Do lado do jogador, é natural imaginar que ele também esteja vivendo um turbilhão emocional. Ouvir do treinador um desejo de sorte pode ser reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Reforça que ele é visto, considerado, mas também sinaliza que decisões difíceis podem estar à frente. Seja permanecendo no São Paulo para lutar por seu espaço, seja trilhando novos caminhos em outro clube, o fato é que Gaston se encontra em um momento de encruzilhada, e isso fica ainda mais visível quando a frase de Carpini chega ao ouvido da torcida e ganha contornos de drama esportivo. Os torcedores, por sua vez, fazem questão de reforçar em redes e nas arquibancadas o quanto desejam que ele fique. Mensagens de apoio, vídeos com melhores momentos e comentários cheios de carinho ajudam a mostrar que o zagueiro já conquistou um pedaço do coração tricolor. Esse apoio público pode, inclusive, pesar em qualquer decisão futura, já que jogador nenhum é indiferente ao carinho genuíno de uma torcida que o abraça.
O Boa Sorte de Carpini, então, se encontra com o Fica, Gaston de milhares de São Paulinos espalhados pelo mundo. Se, ainda assim, o caminho de Gaston Ávila estiver realmente apontando para fora do Morumbi, o que a torcida pede é, no mínimo, respeito à sua história, por mais curta que ela tenha sido até aqui. Que, em caso de saída, ele tenha a chance de se despedir em campo, de ouvir seu nome ecoar nas arquibancadas e de sentir, ao menos uma vez, o peso positivo da nossa gratidão. São Paulo é um clube que sabe acolher e despedir com grandeza quando quer, e um jogador que se entregou como ele merece esse tipo de reconhecimento, e não apenas um anúncio frio em nota oficial. Da mesma forma, o episódio revela muito sobre quem é Thiago Carpini como treinador. Um técnico que deseja sorte a um jogador, seja qual for o contexto, mostra que entende que o futebol não é feito apenas de placas táticas e planilhas. Existe uma dimensão emocional, humana, que precisa ser considerada, especialmente em um clube tão intenso quanto São Paulo. Essa sensibilidade pode ser uma grande virtude, desde que venha acompanhada de clareza de projeto e de transparência com a torcida, que não aguenta mais viver de ruídos e meias-verdades. No fundo, toda essa história sobre o Boa Sorte para Gaston Ávila escâncara a busca do São Paulo por uma identidade mais sólida. O clube tenta se reconstruir, se reorganizar, reencontrar o caminho das grandes conquistas sem abrir mão de sua essência. Jogadores como Gaston, treinadores como Carpini e uma torcida que sente tudo na pele fazem parte desse processo. E é justamente por isso que qualquer frase, qualquer rumor, qualquer gesto ganha peso de símbolo dentro desse momento de reconstrução. Como torcedor, o que a gente deseja é que, independentemente de qual seja o próximo capítulo da história de Gaston Ávila, ele seja escrito com verdade, respeito e clareza. Se o Boa Sorte de Thiago Carpini é o anúncio de um novo ciclo dentro do próprio São Paulo, que esse ciclo seja marcado por crescimento, amadurecimento e títulos. Se, ao contrário, for o prelúdio de uma despedida, que ela seja feita com o reconhecimento que o jogador merece, sem apagar o esforço que ele colocou em cada minuto com a nossa camisa. A torcida são paulina, acostumada a se ver como uma grande família, sabe acolher e cobrar na mesma intensidade. Com Gaston não seria diferente. Houve cobrança quando foi necessário, houve apoio quando ele mostrou raça, houve paciência enquanto ele se adaptava. O Boa Sorte de Carpini, ao ser revelado, mexeu com essa família, gerando discussões, divergências e, principalmente, uma certeza: ninguém é indiferente ao futuro do argentino no clube. E essa falta de indiferença é a prova mais concreta de que ele já marcou seu lugar na alma tricolor. Enquanto os próximos passos não são oficialmente revelados, o São Paulo segue sua caminhada, e a torcida segue carregando no peito esse misto de ansiedade e esperança. Cada novo treino, cada escalação divulgada, cada entrevista de Carpini será observada com lupa, na tentativa de decifrar o que realmente está sendo desenhado para a zaga tricolor. No meio de tudo isso, o nome de Gaston Ávila permanece pulsando na mente dos torcedores, como uma pergunta aberta que ainda aguarda sua resposta definitiva. Talvez a melhor forma de responder a essa incerteza seja justamente lotar o Morumbi, cantar mais alto, mostrar a todos que jogam e trabalham no clube que o São Paulo ainda é movido pela força da sua gente. Se Gaston ficar, ele sentirá de perto esse abraço coletivo. Se sair, levará consigo a memória de uma torcida que o acolheu e que, mesmo em meio a rumores, desejou mais do que sorte. Desejou que sua história, em qualquer lugar, estivesse de alguma maneira ligada ao nosso escudo. No fim das contas, esse episódio nos lembra que o futebol moderno é um grande emaranhado de boatos, negociações e narrativas que se alternam em velocidade impressionante. Mas, por trás de cada rumor, existem pessoas, sentimentos e histórias que não podem ser reduzidas a uma simples manchete. O Boa Sorte de Thiago Carpini para Gaston Ávila pode ser apenas uma frase, mas o efeito que ela causou na torcida do São Paulo revela o quanto estamos conectados a cada detalhe do clube, o quanto vivemos e sofremos por ele em tempo integral. É importante, também, aprender a separar rumor de fato, sem deixar de reconhecer que, para o torcedor, o sentimento vem antes de qualquer confirmação oficial. Podemos saber, racionalmente, que muitas notícias são apenas fumaça, mas, mesmo assim, o coração dispara diante da possibilidade de perder um jogador que consideramos importante. O caso de Gaston é mais um capítulo dessa eterna batalha entre razão e emoção que define o que é ser São Paulino. No fim, por mais que a cabeça tente organizar as peças, é o coração tricolor que dita o ritmo da nossa relação com o clube. E esse coração, ao ouvir que o treinador desejou sorte a Gaston Ávila, se encheu de perguntas, medos e esperanças. Porque, para nós, sorte não é apenas uma palavra jogada ao vento, é quase uma oração silenciosa, um pedido para que, de alguma forma, o destino sorria tanto para o jogador quanto para o São Paulo. Seja qual for a verdade por trás dessa frase, uma coisa é certa:
ela já entrou para o repertório de histórias que contamos uns aos outros sobre o nosso clube. Daqui a algum tempo, olharemos para trás e entenderemos se o boa sorte de Carpini marcou o início de uma fase brilhante de Gaston com a nossa camisa ou se foi o último aceno antes de ele seguir outro caminho. Até lá, seguimos fazendo o que sempre fizemos, apoiando, cobrando, sonhando e, acima de tudo, amando São Paulo Futebol Clube com uma intensidade que nenhuma especulação é capaz de diminuir.